Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós damos início a uma nova série, as palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. Nós vamos passar por esse Evangelho tão maravilhoso que nos apresentam o Senhor Jesus Cristo com muitas figuras. E hoje nós veremos o Evangelho de João no capítulo de número 4. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, oferece aqui a esta mulher a água viva. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se, pois, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará-se a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. E o versículo de número 10 diz mais uma vez: E respondeu e disse-lhe Jesus: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então nós chegamos a essa passagem tão maravilhosa da palavra de Deus, onde mostra o encontro do Senhor Jesus Cristo com aquela mulher, descrito aqui como samaritana. Esta mulher que vivia uma vida de pecados, que vivia longe de Deus, mas que teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar em Samaria, próximo, a este poço. E o Senhor Jesus Cristo usa ali a água e usa a figura da água para comunicar algo espiritual àquela mulher, que havia de fato uma sede, uma intensa sede em seu coração, pois essa mulher, nós vemos aqui através do relato, que ela ia buscar água, mas não num tempo propício para isso. Aqui ela ia buscar água, diz que a sexta hora do dia, ou seja, na contagem dos judeus, como eles dividiam um dia ao meio-dia. Então não era, pensamos, não era o tempo mais propício para se buscar água, onde o sol estava mais quente, por assim dizer, onde era o tempo mais quente do dia, e sim nas primeiras horas da manhã. Mas por que ela se dirigia a esse poço para retirar água de tão tarde, ou já no tempo mais quente do dia? Porque ela não tinha companhias. Possivelmente as mulheres daquela cidade não queriam ter contato com ela, nenhum tipo de comunhão com ela, por causa da sua má fama.
Aquela mulher havia procurado satisfação, prazer, alegria em relacionamentos. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo vai falar com ela. Ela tinha tentado se satisfazer com outras coisas. E essas coisas não trouxeram a ela uma satisfação duradoura, uma satisfação permanente. Quando nós olhamos para esta mulher, nós nos enxergamos também. Pois talvez muitos de nós estejamos buscando a satisfação, a alegria, a felicidade em coisas desta vida, em coisas terrenas. E tão logo elas vêm, elas vão embora, e nós precisamos de outras coisas para preencher a nossa alegria. Era assim essa mulher. Era assim que ela vivia. E quando nós pensamos aqui que ela saiu ali e o Senhor Jesus Cristo estava junto ao poço de Jacó, que Jacó havia construído, dado, nós pensamos que isso não foi à toa. O Senhor Jesus Cristo, de forma proposital, estava ali a esperar aquela mulher e entrou em um diálogo com ela e lhe pediu água. Havia uma rixa histórica entre os judeus e os samaritanos desde a queda de Samaria em 722 pelo exército assírio. Então ali era um lugar onde se adoravam falsos deuses, já na época de Jeroboão, quando Jeroboão construiu altos e colocou lá os seus deuses, para que o povo de Samaria não fosse até Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus, mas que ficasse ali e adorasse falsos deuses. E depois da ocupação da Síria, o povo que ficou ali, os nobres, foram levados para a Síria e os outros ficaram ali, um povo, e houve uma mistura do povo ali com esses povos gentios e pagãos. Então havia uma grande rixa, um grande ódio dos judeus em relação a eles, aos judeus, por causa da religião e por causa da etnia, da raça, Todavia, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar judeus e gentios. O Senhor Jesus Cristo veio primeiro aos judeus, mas Ele é anunciado a todos os homens. Ele diz aqui, que a salvação vem dos judeus. Ele era um judeu, mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele apresenta àquela mulher o Evangelho que poderia satisfazer a sede, a necessidade da sua alma. E quando nós pensamos naquilo que o Senhor diz a ela havia ido buscar água para suprir a sua necessidade física, a sua sede, ou mesmo para se limpar, para se lavar, ou mesmo para cozinhar os seus alimentos. Nós pensamos na importância da água, a água física. Nosso corpo, ele é mais ou menos 70% desse componente, a água. Nós necessitamos da água para nos refrescarmos, para nos lavarmos, nos sentirmos limpos. Nós necessitamos da água para viver. A água é vital nesse sentido. Mas quando o Senhor fala com ela, Ele pede a água ali do poço, e ela retruca ele, porque ele estaria conversando com ela, sendo que ele era judeu. Então ele lhe disse que se ela soubesse de fato com quem ele estava falando, ela que pediria a ele, não ao contrário, e ele lhe daria água viva. E o que é esta água? O que é o poder? Qual propriedade esta água tem? Essa água que o Senhor Jesus Cristo oferece. Porque esta água, ela nos lava, ela nos purifica dos nossos pecados. Tudo que este mundo pode nos oferecer são coisas, roupas, carros, objetos, mas o que nós mais necessitamos diante de Deus é ter a purificação dos nossos pecados. Então esta água, ela purifica-nos dos nossos pecados, ela nos lava no coração para que nós possamos ter comunhão com Deus. Essa mulher, ela não podia, ela sabia em seu coração que com os seus muitos pecados
Ela não poderia ter comunhão com Deus, ela não poderia se chegar à presença do Deus verdadeiro. E também a água, ela revigora, né? A mulher de Samaria, ela estava ali conversando com o Senhor, naquela região quente e empoeirada. E sempre na casa de um judeu ou de uma pessoa dessa cultura havia ali água. E quando uma pessoa chegava de uma longa viagem ou da rua, ela tinha água, era oferecido água para os pés, para que ela fosse revigorada e os seus pés cansados fossem lavados e a pessoa tomasse novo ânimo e novo vigor. E essa mulher precisava disso. Ela precisava de um novo começo. Ela precisava receber do Senhor Jesus Cristo água viva que pudesse purificar os seus pecados e que pudesse lhe conceder uma nova vida. Ela tinha a ficha suja, todavia em Cristo nós podemos ter a nossa ficha limpa e sermos, através da sua palavra, novas criaturas. Quando essa mulher ouviu essas coisas, ela ficou maravilhada e ela pediu ao Senhor: então me dá sempre desta água, para que eu não tenha que vir mais aqui para tomá-la. Mas o Senhor Jesus Cristo oferecia vida eterna, perdão de pecados, e ela pensava ainda na água física. Todavia, quando o Senhor Jesus Cristo mostra que do jeito que ela estava, ela não poderia receber, porque ela tinha tido vários relacionamentos, e o relacionamento que ela estava neste momento não era agradável a Deus. Então ela entende que o Senhor Jesus Cristo não era um homem, um mero rabi, mas era um profeta. E o Senhor mostra a ela aonde eles deveriam adorar, e que Deus aceita a adoração em espírito e em verdade. E ela diz: quando o Messias vier, Ele vai nos anunciar todas essas coisas. Então o Senhor Jesus Cristo diz a ela abertamente: sou eu que falo contigo. Então aquela mulher maravilhada foi à cidade e anunciou àqueles homens, aquelas pessoas da cidade de Samaria, de que ela havia encontrado ali o Messias. Ela havia encontrado o Salvador. Ela diz: eis que este homem me diz tudo quanto tenho feito. Ou seja, ele falou dos meus pecados, ele falou da necessidade de uma nova vida, da necessidade de se reconciliar com Deus, de ter os seus pecados purificados. Então era isso que ela grandemente necessitava. Tanto é que ela esqueceu o cântaro dela ali, esqueceu a água que ela vinha buscar, porque ela foi tomada por tamanha alegria. E ela buscou o Salvador, ela abandonou os seus pecados e saciou-se na água da vida. Agora, quando nós pensamos nessa água, nisso que o Senhor Jesus Cristo oferece, que é o perdão, que é a purificação dos nossos pecados, que é a vida eterna em seu nome, em sua pessoa, nós pensamos e nos lembramos daquelas palavras de Isaías: vinde vós, todos que estáis com fome e com sede, sem dinheiro e sem preço. Essas palavras mostram que a salvação, que esta água, que o perdão, que a vida que o Senhor Jesus Cristo oferece, ela é gratuita. Você não precisa pagar nada. Tudo já foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós formos a Ele, nós teremos vida eterna. Nós teremos as bênçãos concedidas por Deus, pela sua graça. Nós teremos o perdão dos nossos pecados e um novo coração. Mas para que isso aconteça, meus caros, é necessário que nós entendamos a nossa necessidade
que nós necessitamos, que nós temos uma fome, em que nós tentamos preencher com entretenimento, com divertimento, com coisas que não podem ser supridas por essas coisas. Tão logo nós temos essas coisas, a alegria que no início nós tivemos, nós já não temos mais. Porém, o Senhor Jesus Cristo é uma fonte de água que salte para a vida eterna, que dura para a vida eterna. Mas para que isso seja realidade em nossa vida, nós devemos pedir. O Senhor diz a ela: se você me conhecesse e soubesse quem é que está falando com você, você que me pediria, eu te daria não uma água física, mas água viva, o perdão dos seus pecados. Nós precisamos pedir, nós precisamos clamar a Deus, porque se nós clamarmos e falarmos para Deus da necessidade do nosso coração, da nossa alma, e confessarmos a Ele os nossos pecados, e pedir que Ele nos lave, que Ele nos revigore, que Ele nos dê uma nova vida, um novo coração, então o Senhor o fará, e nós desfrutaremos dessa vida espiritual que vai vir de dentro de nós, e nós nunca mais buscaremos as coisas deste mundo para nos satisfazer, para sermos felizes. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a água viva, Ele é este dom de Deus, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra, o seu coração, e que você possa refletir nessas coisas e buscar o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo.